Olá, eu sou o pastor Daniel Barcelos e este é o canal Foco Cristão. O título dessa mensagem é Segredos para Vencer no Sofrimento. A mensagem é inspirada no exemplo do patriarca Jó, um homem que a Bíblia conta sofrimentos enormes e em todo o decurso de seu sofrer, Jó permaneceu fiel. Jó capítulo 1, versículo 22 diz assim: Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A história de Jó é bem conhecida e é muito comum se saber que Jó foi escolhido por Deus para ser o representante de Deus diante de uma questão crucial. Existe amor a Deus, fidelidade a Deus desinteressada, ou tudo é apenas uma questão de troca? A pessoa é fiel a Deus, a pessoa obedece a Deus para que Deus a abençoe. Era isso que estava em jogo. Satanás acusava Jó de ser um interesseiro. E pior, acusava a Deus de ser alguém que se aproveitava disso. Alguém que comprava a fidelidade de Jó, comprava a obediência de Jó por meio de favores que Deus daria. Não é? Saúde, prosperidade. Seria isso verdade? Isso tinha que ter uma comprovação fática. E Deus escolheu a Jó para ser o seu representante nessa questão, para provar que a tese do diabo estava errada. E para isso ele permitiu que o diabo, então, Satanás, ferisse a Jó, atingisse a vida de Jó de diversas maneiras. E Jó sofreu. Sofreu muito. Primeiro ele sofreu quando ele teve perdas financeiras enormes. Jó era considerado o homem mais rico lá da região onde ele vivia, de toda a área, extensa área a oriente daquilo que é hoje a Palestina. Perdeu tudo, mas permaneceu fiel. Até disse uma frase muito bonita: no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. No entanto, nós conhecemos pessoas que têm perdas significativas, prejuízos grandes, e até se desesperam da vida. Nas grandes crises econômicas, sempre existe a notícia de alguém que enveredou pelo caminho da bebida, das drogas, da depressão. Jó não fez isso. O que sustentou Jó? Quais foram os segredos para ele ficar firme? Também houve outro tipo de sofrimento, o sofrimento da perda dos filhos. Uma coisa terrível, os 10 filhos de Jó morreram de uma vez só. Foi um golpe muito duro. Porém, não parou aí. Jó sofreu fisicamente também. O diabo tinha uma tese de que Jó só tinha permanecido fiel porque eram outros que tinham morrido, eram outros que tinham sofrido. Não era ele, não havia sofrido na pele. Pele por pele, dizia Satanás. E Deus permitiu que Jó fosse ferido na sua própria pele. Jó ficou doente, com feridas enormes, uma aparência asquerosa, um mau hálito horrível, com febre, temores, delírios. E, no entanto, permaneceu fiel. Quais eram os segredos de Jó? Esses sofrimentos já eram enormes, mas houve um adicional muito crítico. Foi que Jó perdeu o apoio da pessoa que lhe era mais próxima. A pessoa de quem se esperava um apoio nessa hora extrema. A sua própria esposa. A sua própria esposa não tolerou tantos sofrimentos e começou a dizer coisas que espiritualmente são consideradas tolices. Que Jó amaldiçoasse a Deus para que assim obtivesse logo a morte. E Jó é que teve que ser o sustentáculo da esposa. Geralmente são as esposas que sustentam os maridos nos momentos de crise. Mas agora Jó tinha perdido o apoio. Mas continuou fiel. No entanto, não terminou aí o sofrimento de Jó. Houve coisas mais duras adiante. Jó começou a perder também todo o apoio social, todo o vínculo social, e ele começou a sofrer nos seus relacionamentos de uma forma muito profunda. As pessoas que ele tinha ajudado, que ele havia orientado, agora demonstravam não apenas ingratidão, mas repulsa por Jó. Elas cuspiam na direção de Jó, o amaldiçoavam, diziam coisas duras contra Jó. Isso foi cruel. Foi uma tristeza muito grande para o patriarca.
o cúmulo das tristezas que se somou a todas as demais foram as tristezas, o sofrimento espiritual que ele passou. Ele começou agora a ser acusado pelos amigos que antes o apoiavam, comungavam com ele, desfrutavam junto de boas conversas, da presença de Deus. Ele começou a ser acusado de pecados horríveis e de estar sofrendo porque merecia sofrer e até de estar sofrendo menos do que merecia sofrer. Foi muito duro. O pior, contudo, foi se sentir abandonado por Deus. Ele se sentia como que cercado por Deus e Deus permitindo que ele sofresse aquilo tudo. E ele dizia, mas por quê? Jó estava no meio de uma crise muito grande, uma crise muito profunda. Ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal. Isso é repetido 3 vezes no texto. No entanto, sofria dessa maneira intensa. Na cabeça de Jó não fazia sentido esse sofrimento todo. E ele se perguntava, por que eu estou sofrendo tanto? Jó, naquela altura, ele e seus amigos tinham uma crença que era muito comum e ela é verdadeira, ela é dita em vários lugares na Bíblia. Porque ela faz parte da verdade. Essa crença de que Deus, na sua soberania, na sua onipotência, na sua sabedoria, ele pune aqueles que são maus e premia, abençoa aqueles que são bons. É a chamada justiça retributiva. Isso é verdade, porém não é toda a verdade. A Bíblia também ensina que às vezes Deus retarda o cumprimento dessa justiça retributiva. E às vezes ele permite que ela vá além daquilo que a gente julga até que deveria ir. Mas ele está no controle e ele tem o dia de ajuste de contas que nem sempre é no agora, aqui nessa vida. Mas Jó não sabia disso ainda. Nem ele e nem seus amigos. Seus amigos diziam, olha, se você está sofrendo é porque você contrariou a lei da semeadura e da ceifa. Você está colhendo o que semeou. Jó dizia, tudo bem, eu sei que eu sou pecador, mas eu não sou mais pecador do que vocês. Vocês não são melhores do que eu. No entanto, eu estou sofrendo muito e vocês não. E Jó então começava agora a abrir a sua alma. Durante ciclos de debates com seus amigos, ele sempre respondia aos amigos e depois se dirigia a Deus. E ele fazia reclamações pesadas. Amaldiçoou o dia do seu nascimento, fazia questão de comparecer diante de Deus e dizia, eu quero afirmar diante de Deus a minha inocência. No entanto, em nenhum momento ele quis atentar contra a vida, não caiu em depressão, pelo contrário, ele lutava o tempo inteiro, isso não é característica de quem está numa depressão profunda, e também não pensou em se matar. Não atentou contra a vida, ele estava batalhando. E em nada ele pecou contra Deus. O que é que sustentou Jó a querer se manter vivo, a batalhar por aquilo que ele considerava certo, por aquilo que ele considerava sua razão, sem pecar? Quais foram os segredos de Jó? E é aí que é o ponto que nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina sobre esse patriarca. Algumas lições muito profundas. Houve 3 segredos. Na verdade, eram apenas 3 segredos. E eles acontecem ao longo do livro de Jó. Porque a fé de Jó, ela não começou madura. Ele tinha uma crença, uma teologia simples, numa verdade que é clara para aquele que sabe que Deus é um Deus moral e ético, mas que não acaba aí. E Jó achava que acabava aí. Os seus amigos ficaram achando, lei da semeadura de ceifa, aqui se planta, aqui se colhe, errou é punido. E Jó também acreditava nisso. Mas ao longo do seu sofrimento, ele foi percebendo que essa não é toda a verdade. Existe alguma coisa a mais. Existe alguma coisa além desse simplismo. E ele foi crescendo e foi se desenvolvendo. Nesse percurso, ele então aplicou primeiro um segredo muito interessante para aqueles que sofrem. Esse segredo foi uma confiança inabalável na justiça e bondade de Deus. Ele dizia, eu não devia estar sofrendo. Eu não devia estar sofrendo como estou sofrendo. Mas estou.
No entanto, eu sei que Deus é justo e bom. Eu sei que Deus é perfeito. Eu sei que Deus é bom. Eu não devia estar sofrendo. Apenas eu não entendo o que está acontecendo. Eu queria uma explicação. Mas isso não abala a minha fé na justiça e na bondade de Deus. Perceba, meu querido, que Jó está utilizando a fé como um sustentáculo da sua vida no meio do sofrimento. Algumas pessoas, quando estão sofrendo, essas pessoas às vezes se sentem na responsabilidade de carregar a fé como se fosse um fardo. Não, eu não posso perder a minha fé. A minha fé tem que ser mantida. A fé não é um fardo no meio do sofrimento. A fé é um apoio que nos traz consolação. A fé em Deus deve ser um apoio que nos dá consolação no meio do sofrimento. E como ela traz essa consolação? Sabendo que Deus é um Deus justo e bom. Note as palavras de Jó. Ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó estava dizendo o seguinte: eu sei que Deus vai me matar. Eu já não tenho esperança. Para mim, eu sei que é isso. No entanto, eu acredito que Deus é justo. Eu vou defender os meus caminhos diante dele. Porque eu sei que quando ele entender o que está acontecendo, e ele vai me dar fazer justiça. Jó continuava crendo na justiça e bondade de Deus. Há um contraste muito grande com aqueles que, quando começam a sofrer, se desesperam. Na literatura existe o caso daquele personagem lá, o K, do livro O Processo de Kafka, que acaba desesperando da vida. Ele desespera da vida. Por quê? Porque ele está no meio de um processo que ele não entende, sendo acusado de um crime que ele não sabe qual é, uma coisa muito louca. Jó estava numa situação parecida, mas ele manteve a fé. A história nos mostra que nos campos de concentração nazistas, centenas de pessoas desesperavam da fé, e outras centenas encontravam na fé o apoio para continuar vivendo. A situação era exatamente a mesma. O que mudava era a decisão das pessoas de usar a situação como um meio de desespero ou como uma forma de crescer e buscar um objetivo no meio daquilo tudo. Muitas orações não foram escutadas e pessoas pereceram, mas pereceram com dignidade, de cabeça erguida, sem levar um peso adicional sobre si no meio daquele sofrimento. No meio do sofrimento, lembre que o seu Deus é um Deus justo e bom, como o Deus de Jó. Até aqui, Jó estava sabendo dessas verdades, mas esse não era o total. Havia um segundo segredo. E o segundo segredo era a compreensão que Jó tinha de que existe um Redentor eterno que era capaz de o resgatar da morte. Note que agora ele não apenas cria em um Deus, mas ele começou a crer que existe um Deus que é o seu Redentor. A princípio, Jó apenas ansiava por alguém que o representasse diante de Deus. Ele diz assim lá no capítulo 9, alguém que queria alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, sobre ele e Deus, um árbitro. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o terror de Deus não mais me assustasse. Ele estava ansiando por alguém. Isso aqui no capítulo 9. Alguns capítulos adiante, ele desenvolveu a fé, o conhecimento espiritual no meio do sofrimento. E ele diz assim para os seus amigos: saibam agora mesmo que a minha testemunha está nos céus. Ele diz que aquele mediador, aquele árbitro que ele queria, já existia. Ele passou a perceber que essa pessoa já existia. O meu intercessor é meu amigo. Nas alturas está o meu advogado. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus. Ele sabia que havia alguém que o defenderia diante de Deus. E mais, esse alguém era um ser celestial, alguém que estava no céu. Note como a fé dele, o conhecimento espiritual dele cresceu no meio do sofrimento. Mais adiante ele diz assim,
alguns capítulos mais adiante, lá no capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído, eu verei a Deus. Ou seja, ele percebe que esse redentor, que essa pessoa que vai ser o árbitro, é também o seu redentor. É aquele que o resgata da condição em que está, de culpado, de perseguido, para uma posição de inocente diante de Deus. Alguém que é eterno, porque é alguém que é capaz de o ressuscitar das mortes. Alguém que é divino. Essa fé nesse Redentor eterno, divino, que o resgata da morte e o coloca como inocente diante de Deus, Jó não sabia quem era, não sabia o nome dele, mas sabia que existia. Essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus Cristo que veio ao mundo cerca de 2000 anos depois de Jó. No entanto, Jó não sabia da existência dele física nesse mundo, não sabia do nome, mas cria. Ele sabia pela fé que esse Redentor está no céu. Isso foi revelação de Deus. A grande bênção é que esse Redentor também está na minha vida e na sua vida. E se ele não estar ainda, você pode receber a Jesus como seu Redentor, para que ele seja aquele que vai lhe apresentar diante de Deus, lhe representar diante de Deus. Esse era o segundo segredo de Jó. E existe, no entanto, um terceiro segredo de Jó. O segredo é que a percepção da presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso e bom, em cada momento das suas aflições. Durante todo aquele sofrimento, a maior parte do tempo, Jó não ficou sabendo que Deus estava ali ao lado dele. Ele queria Deus ao lado dele, se queixava que Deus não estava. Lá no final do livro, Deus aparece a Jó. Aparece a Jó e começa a fazer perguntas retóricas para Jó. Perguntas retóricas são aquelas perguntas que não têm uma resposta, porque é impossível alguém responder, e elas mesmas já servem de afirmação de alguma coisa. E o que é que Deus afirmava? Deus afirmava para Jó: Jó, eu sou poderoso, sou onisciente, sou onipotente e sou amoroso. A presença de Deus falando com Jó fez toda a diferença na vida de Jó. Porque ele percebeu que Deus estava ali, que Deus não estava distante como os amigos dele diziam. Os amigos de Jó diziam para ele: olha, Deus não está se importando com você, você não pode acrescentar nada a ele. O que você fizer não interessa para Deus. Outro dizia assim: você acha que alguém no céu vai se importar com você? E Jó percebeu que os amigos estavam errados, não apenas no que o acusavam, mas também no que diziam acerca de Deus. A coisa foi tão severa que Deus mandou que aqueles amigos pedissem perdão e oferecessem holocaustos. Por meio de Jó, Jó oficiou sacrifícios para que aquelas pessoas buscassem perdão, porque haviam falado errado acerca de Deus. Dizendo que Deus não se importa e que Deus está distante. Não, Deus está presente, Deus se importa. E a maior prova disso foi quando Deus se fez homem, habitou entre nós e provou todas as tristezas que nós provamos aqui, sofreu todas as angústias que nós sofremos aqui, encarou todo o sofrimento e não pecou. Na verdade, Jesus não sofreu tanto quanto nós sofremos. Ele sofreu mais do que nós sofremos. Porque quando a pessoa não cede à tentação, ela continua sofrendo a tentação. E Jesus nunca caiu em tentação, nunca cedeu. Ele passou por todos os sofrimentos, provações, dores, rejeições, foi vilipendiado, foi denegrido, foi acusado de pecados, sofreu a rejeição de seu próprio povo, foi incompreendido pelos seus irmãos, sofreu dores, foi crucificado, morreu. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe muito bem. E ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Cada dia o Senhor está conosco. Esses 3 segredos podem fazer parte da minha vida e da sua vida.
eles nos sustentam, eles nos dão alento. Deus é poderoso e bom, Deus é justo. O que nós sofremos não é uma injustiça. Segundo lugar, existe um Redentor eterno que é justo, poderoso para nos resgatar da morte, para nos resgatar diante de tudo e nos representar diante de Deus. Esse Redentor é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o Senhor está conosco. Ele está conosco. Ele está com aqueles que o buscam. E pode estar com você agora. Ore, fale com Deus. Busque a presença do Senhor. E o Senhor lhe consolará, lhe abençoará. Que o Senhor lhe abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi edificado pela mensagem, inscreva-se no canal, compartilhe e ajude a divulgar a palavra de Deus.